Deus é soberano sobre tudo que há, sobre tudo que existe, é consumador de todas as coisas. A soberania de Deus, essa doutrina, entroniza Deus e coloca o homem no seu devido lugar. A soberania de Deus coloca toda a honra e toda a glória aos pés da cruz de Cristo. Sinônimos de soberania: superioridade, supremo, força maior, domínio, suficiência. Deus é superior a tudo que há e que existe. Deus é supremo sobre todo ser vivente. É a força maior que rege tudo e faz tudo pelo beneplácito da sua vontade. Ele tem domínio sobre tudo, ele é suficiente para tudo e para todos. Dentro do segundo tópico, eu quero então apresentar como a igreja local crê. Nós somos adeptos à Confissão de Fé Batista, de 1689. Todo membro é colocado diante de um pacto de membresia, essa confissão, juntamente com a de New Hampshire. Meus irmãos, não defendemos essa denominação porque foi feita por eruditos, por doutores, por teólogos. Defendemos essa profissão de fé porque ela é bíblica. Ela coloca, acima de tudo, a boa e santa vontade do Senhor Jesus. Eu quero, então, narrar o capítulo 3, que fala sobre a soberania de Deus. Eu vou ler alguns trechos dele. Eu peço que você, por favor, esteja atento. Que você, no decorrer dessa leitura, se apraze nela. Porque é a Bíblia sendo explicada, praticamente isso. No capítulo 3 da Profissão de Batista, nos diz o seguinte: Deus decretou em si mesmo, antes que o mundo existisse, todas as coisas, sejam necessárias, acidentais ou voluntárias, com todas as suas circunstâncias, para produzir, dispor e trazer à existência tudo segundo o conselho da sua própria vontade e para a sua própria glória. Quero explicar esse trecho. Meus irmãos, muitas coisas acontecem na nossa vida, por vezes cremos e entendemos que saiu do controle de Deus. Tristezas, mortes, acidentes, incidentes, que de início ao crente traz tristeza, traz lágrimas, mas posteriormente coloca o crente de joelhos no chão, buscando a presença do Senhor. Então, todos esses decretos não é visando o bem-estar do crente em um mundo que é corrompido pelo pecado. Todos os decretos do Senhor não é visando um bem-estar de um crente com um corpo corruptível pelo pecado. Tudo isso é visando a honra e glória do Senhor. Tudo isso é colocando a glória aos pés da cruz. A nossa profissão de fé, ela defende que Deus não é autor culpável do pecado. A nossa profissão de fé é infralapsariana. Entende que sim, o homem tem sua responsabilidade. Entende que o mal surgiu no coração do querubim da guarda real. Que o mal surgiu no coração de Lúcifer. Esse que o seu orgulho queria estar acima de Deus. Continuando a narrativa, é manifestada a sabedoria na disposição de todas as coisas que Deus fez, o que nunca muda, e em seu poder e inconstância para efetivar o seu decreto. Mas qual decreto? Deus, antes da fundação do mundo, predestinou alguns homens para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua graça, havendo destinado e abandonado os demais em seu pecado para a sua justa condenação e para o louvor do seu justo veredito. Meus irmãos, eu quero que nesse momento você tire os óculos que o meio evangélico colocou em você. Predestinação é uma palavra maravilhosa, irmãos. Por vezes é atacada porque não é conhecida. Todo homem, assim como Adão, vive correndo de Deus. Todo homem, assim como Jonas correu da presença de Deus e foi ser necessário passar 3 dias no ventre do peixe, é necessário assim o homem entender quão grandiosa e valiosa é a predestinação. O homem só faz é pecar. Perceba bem, meus irmãos, como está escrito em Provérbios 16, versículo 4. Tudo atende os desígnios do Senhor, até o ímpio para o dia da condenação. Num terceiro tópico, eu quero então falar sobre o homem. A insuficiência do homem, a debilidade do homem. O homem, ao oposto de soberano, ele é insuficiente, ele é débil, ele é pecador. O homem natural, ele é escravo do pecado. Como está escrito em João 8, não precisa abrir? João 8, 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus.
pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A minha inclinação, a inclinação de todo homem natural, é por natureza inimiga de Deus. Fez-se necessário, então, a eleição. Fez-se necessário, então, Deus predeterminando quem seria salvo, porque senão todos seríamos condenados. Uma justa condenação. A inclinação minha e sua é má, é ruim. Como está escrito em Romanos 3, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Não há quem entenda, pois todos se extraviaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, como Jó disse no seu capítulo 14, versículo 4, quem da imundície poderá tirar coisa pura? Ninguém. Eu faço uma pergunta, então, aos irmãos. Diante dessas verdades oriundas das Escrituras, o homem, então, pode livre-arbitrar? O homem pode, então, fazer um julgamento livre, sem ser influenciado pela sua corrupção da carne? O homem pode fazer uma escolha livremente? Quero fazer uma breve analogia. Imagine vocês, um alimento que você ama, que você não troca por nada. Imagine, por outro lado, um alimento que você odeia. Agora pense comigo, 2 bandejas com os 2 alimentos. Em qual você iria? Assim é o homem. O homem escolhe pecar livremente. A inclinação dele é ruim. A inclinação dele é má. Ele é corrompido pelo pecado. Entenda isso, meus irmãos. Entenda isso para ficar entendível o decorrer do nosso sermão. Eu quero então entrar na exposição. Eu quero falar de predestinação. Em grego é ginoskein, proginoskein e prognosis. Em hebraico é iada, que quer dizer tomar conhecimento de alguém com amoroso cuidado. É isso mesmo, meus irmãos. Ou fazer de alguém objeto de amoroso cuidado ou de amor seletivo. Predestinação significa o amor de Deus sendo revelado ao homem. Predestinação significa a misericórdia de Deus para conosco. Abra, por favor, em Efésios, capítulo 1. Meus irmãos, entenda algo. Eu não estou aqui para colocar algo que Calvino, por ser um exegeta, descobriu, para dizer o que Agostinho defendeu. Estamos aqui para extrair verdades oriundas da Escritura. Todos acharam? Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meus irmãos, Deus apenas não designou os eleitos para a glória, de acordo com seu propósito eterno e espontâneo, mas também preordenou todos os meios pelos quais o seu propósito seria efetivado. Qual foi o meio necessário? A morte em cruz de Cristo. Fomos eleitos em Cristo. Diz a palavra em Apocalipse 13, versículo 8, que o Cordeiro fora morto desde antes da fundação do mundo. Deus não somente elaborou, elegeu, mas deu os meios para que isso acontecesse. Perceba bem que desde antes da fundação do mundo, desde antes do jardim do Éden, desde antes da queda, Deus já havia escolhido os seus. Ele decreta todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade. Ele, antes da fundação do mundo, elegeu alguns para a honra e glória do seu nome. A versão de Bíblia que temos em mãos é a Almeida Revista Atualizada. É uma versão que foi feita a transliteração usando a equivalência formal e a equivalência dinâmica. A equivalência formal resguardando palavras originais, e a equivalência dinâmica para ficar entendível na nossa linguística de hoje. Eu queria parafrasear esses versos que lemos numa equivalência dinâmica, para que fique mais entendível, para que você seja penetrado por esses versículos. Eu vou parafrasear, mas, por favor, fique atento. Não precisa ler. Versículo 3. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Versículo 4. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele.
Naquela época, ele decidiu nos fazermos santos aos seus olhos, sem uma única falha, por intermédio de Cristo. Que nos encontramos diante dele cobertos com seu amor. Seu plano imutável foi nos adotar em sua própria família, por intermédio do sangue de Cristo. Por isso, esse é o seu propósito, essa era a sua vontade. Meu irmão, aqui no início da leitura eu consigo sentir a felicidade de Paulo ao narrar essas verdades. Ao narrar a igreja de Éfeso, que a eleição fora acometida a eles. Meus irmãos, Paulo entende a graciosidade da eleição. Paulo entende que a misericórdia do Senhor alcançou a igreja de Éfeso. Entenda isso, meus irmãos. Estes que estavam ali foram remidos pelo lavar do sangue do Cordeiro, pela soberana vontade de Deus. Por isso, deve ser motivo de alegria para nós e não deve ser motivo de escândalo. Você, meu irmão, foi eleito. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi coberto com o amor de Cristo. Deus não atentou para as suas falhas. Deus olhou para Cristo, olhou para você com amor. Se regozije nisso. Não deve trazer escândalo, deve trazer alegria. Deve trazer-nos de joelhos aos pés da cruz em louvor e adoração. Regozije no sangue do Cordeiro. Se regozije na eleição. Mais um trecho das Escrituras que fala sobre a eleição. Romanos, capítulo 9. Romanos 9, no versículo 11, é narrado do fruto do ventre de Rebeca. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci com Esaú. Meus irmãos, o exemplo de Esaú e Jacó nos mostra claramente o poder absoluto de Deus de escolher quem será salvo. Ambos os meninos tinham a mesma mãe, o mesmo pai. Esaú era o gêmeo primogênito de Jacó. Os dois ainda não haviam realizado nada quando Deus revelou seu propósito para com eles, como fora dito em Salmo 139, 16. Era substância ainda informe. Perceba bem que a eleição é incondicional. Ela não visa suas obras. Ela não visa o que você fez anteriormente, antes de encontrar com a cruz de Cristo. Quem era Jacó? Jacó foi quem roubou a primogenitude de Esaú, que enganou seu pai. Um homem que fora necessário Deus visitá-lo, ele pessoalmente. Esse era Jacó. O que eu entendo quando eu vejo isso? Não importa o quão fundo o homem está no pecado, a misericórdia de Deus pode alcançá-lo e remir os seus pecados. Não importa o quão fundo o homem está no lamaçal, Deus pode sim remi-lo e salvá-lo pelo sangue do Cordeiro. Isso é eleição. É Deus tirando o homem do seu estado natural e remindo, salvando pela misericórdia dele. Se regozije, meus irmãos, estejam felizes com isso. Deus não elege com base em feitos, não depende de algo que fazemos. Como vimos na introdução, o homem, pela sua inclinação natural, é inimigo de Deus. O homem, pela sua inclinação natural, é escravo do pecado. O homem, pela sua inclinação natural, está em contínua rebeldia contra Deus. Muitos, diante dessa doutrina, muitos chamam até de uma doutrina diabólica, não entendem a graciosidade dela. Muitos dizem, então, que Deus é injusto. A Bíblia nos responde. No versículo 14, acompanha comigo, por favor. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Deus fez tudo, mais uma vez, não visando o bem-estar do homem caído, mas visando a sua glória. Ele fez tudo pelo beneplácito da sua vontade. Quem somos nós? Mísero barro, para argumentar com o Criador de todas as coisas. Não devemos questionar, devemos nos regozijar, pois fomos escolhidos pela sua soberania, pela sua misericórdia. Ele é autor e consumador de todas as coisas. Quem é nós para argumentar com o rei? Como os eleitos são chamados à fé genuína? Deus simplesmente não elege.
tem os meios pelo qual a Bíblia narra como eleito se achega à fé. Em Romanos 10, por favor. Romanos 10, versículo 13. Porque todo que me invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Agora no versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus irmãos, o salvo se achega a Deus por intermédio do Evangelho, a pregação de Cristo. É necessário ele ser confrontado com sua situação natural, que ele está em delitos e pecados, que o seu pecado é ofensa constante contra Deus. Quando o eleito se achega, se depara com o evangelho genuíno, não é essa parafernada pegada aí fora, não. O evangelho que coloca Deus no seu trono, o evangelho que mostra quão necessário era o sangue vertido na cruz, o evangelho que mostra quão tamanha é a ofensa do homem para com Deus. Quando ele se depara com essas verdades, ele se prostra com o coração quebrantado. Então, ele clama pelo nome do Senhor para a salvação, pela remissão dos seus pecados. E assim ele se achega à fé genuína. O eleito, o predestinado é salvo por intermédio do evangelho. Ele simplesmente não escolhe ou deixa, não, ele o chama, um chamado eficaz, um chamado que o quebranta, que mostra a sua situação natural, que mostra que ele depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus, única e exclusivamente do sangue vertido na cruz. A eleição coloca Deus no seu trono. A eleição mostra o quão valioso é o sangue de Cristo. A eleição mostra que o homem é mero pó, é mero barro. Meus irmãos, a gente viu que Deus elege, a gente viu que Deus chama por intermédio do Evangelho, que Deus designa todas as coisas. Vemos o trabalho de um Deus do começo ao fim. Diante disso, eu queria então abrir um parêntese para poder falar um contraponto, algo contrário da verdade bíblica, algo que o meio evangélico vem defendido aí fora. O meio evangélico é contínuo e constantemente sinergista. Grava essa palavra, é uma palavra um tanto quanto difícil, mas que fica entendível essa noite. Eles defendem o sinergismo. O que é o sinergismo? O sinergismo quer dizer trabalho de dois, ou dois trabalhando. Eles defendem que o homem tem participação na sua salvação. Eles entendem que o homem não está morto em delitos e pecados, que ele está apenas enfermo, que ele pode sim, sem ser chamado pelo Evangelho, ir em direção a Deus, e assim, ele estando em direção a Deus, Deus vir de encontro. Sabemos que isso é impossível. Sabemos que um homem não pode responder por si próprio. Sabemos que se faz necessário Deus chamá-lo e acometê-lo pelo seu Santo Espírito. O sinergismo é uma blasfêmia contra Deus. Meus irmãos, entenda algo. O sinergismo coloca o homem como coparticipador da sua salvação. Eu quero falar algo. 100% das seitas, 100% das denominações pseudo-cristãs têm por si essa heterodoxia. Eles são 100% sinergistas. Eles creem que têm participação direta, seja por obras, usos e costumes. Todos eles, toda a seita é sinergista. Eu quero então falar agora do conceito bíblico. Quero falar do monergismo. O que quer dizer monergismo? Trabalho de um trabalhando. Dentro da soteriologia bíblica, é Deus quem trabalha, é Deus quem elege, é Deus quem busca, é Deus quem verte o seu santo sangue na cruz. Como está escrito em Jonas 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. É tudo um trabalho de Deus. Nós, igreja bíblica, somos monergistas. Entendemos que é Deus trabalhando, Deus buscando, Deus acometendo o homem, Deus chamando, Deus remindo, Deus regenerando, é tudo dele, para a honra e glória do seu santo nome. Então, fechando esse parêntese, eu quero então falar
Se há hipótese, há possibilidade do eleito, diante do evangelho genuíno, ficar inerte. Ele pode dizer, não, eu não quero, não. Há essa hipótese? O eleito, o escolhido por Deus, diante do chamado de arrependimento, que é a cruz para com o homem, ele pode dizer, não? Eu quero que você abra em Isaías 43. Todos acharam? Então a pergunta é a seguinte: o homem pode dizer não à vontade de Deus? No versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu. Quem impedirá? Irmão, a graça do evangelho é irresistível ao eleito. Ele não pode resistir. Ao contrário do sinergismo, nós monergistas entendemos que a graça é irresistível. Sim, iremos nos achegar em arrependimento. Mas entenda algo. Nós, simples pecadores, vamos até onde o olho permite. Devemos anunciar o evangelho entendendo que não sabemos quais são, quem são e quantos são os eleitos. Muitos se achegam à fé genuína no final da sua vida. Muitos se achegam no começo de uma caminhada. O que cabe a mim e a você? Pregar o evangelho, orar na dependência do Senhor e crer que Ele é suficiente para todas as coisas. Somente isso, meus irmãos. Essa doutrina deve sim ser exposta e colocada diante de vocês para que traga maturidade, para que traga alegria no Senhor e para que traga um impulso a evangelizar. Essa doutrina, ela tira a glória do evangelista, do missionário e coloca aos pés da cruz. E ao mesmo tempo, essa doutrina, ela tira um peso que muitos evangelistas carregam por não ver um fruto ainda de conversão. Meus irmãos, continue anunciando. Deus é soberano e salva quem Ele quer, quem aprover a Ele. Pode ser que hoje o seu filho ainda esteja endurecido. Pode ser que hoje o seu esposo ainda não se renda. Quem dirá se ele não é um eleito? E no findar, irá chegar à fé genuína? Com o passar do tempo, pelo seu testemunho, pelo seu bom testemunho dentro de casa, não pode se chegar à fé? Não sabemos, irmão. Somos limitados, somos pecadores. Não deixe a inclinação nossa partir para o oposto. Se alegre e se regozije. Anuncie as boas novas. Meus irmãos, em Isaías 14, ainda falando, não precisa abrir, ainda falando da graça irresistível, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Somos impossíveis de mover o braço que está estendido do Senhor para determinar quem são os deles, quem nos são. Mas nós, como povo dele, somos dependentes da sua misericórdia e da sua graça. Somos dependentes para que ele esteja conosco e mova o seu agir por intermédio do evangelho. Faz-se necessário, então, o povo estar em contínua oração, estar em comunhão com Deus e com a vida em ordem. É necessário isso para que o bom testemunho também acometa os que estão aí fora. E entendam quem é Deus e que somos servos dele. Irmãos, é impossível um eleito do Senhor ficar inerte diante do chamado do Evangelho. Ele, mais cedo ou mais tarde, se for verdadeiramente um eleito, se chegará em fé genuína. Se chegará aos pés da cruz do Calvário. Mas não desista. Esteja pregando continuamente, testemunhando do bom Cristo, o qual salvou você, meu irmão. Seu filho, seu esposo, um dia, se for da vontade do Senhor, podem se achegar sim. Enquanto há vida, há esperança. Continue firmemente nessa jornada, entendendo que Deus é soberano para todas as coisas. Não posso limitar o poder de Deus apenas com o meu olho vê. O poder de Deus está acima de tudo, meus irmãos. Acima de todos. Continue testemunhando desse bom Cristo. Como diz em João 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É impossível você que foi salvo cair. É impossível você que foi salvo perder a sua salvação. É Deus que mantém a sua salvação. Se foi Jesus verdadeiramente que pagou pelos seus pecados, você perseverar em fé, guardará o bom combate. Muitos sinergistas usam de um versículo erroneamente. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Verdadeiramente é um versículo bíblico. É um versículo que narra
as tendências de um coração voltado a Deus. Mas ele esquece do que está escrito em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se você o buscou, foi porque ele te atraiu primeiramente. Se você o ama, foi porque ele te amou primeiro. Isso é evangelho, isso é Bíblia, meus irmãos. E ele não só salva e deixa o homem de qualquer jeito. Em Ezequiel 11:19, não precisa abrir. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36:26, não precisa abrir. Dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Farei com que andeis nos meus estatutos e guardei os meus juízos. Mais uma vez, um monergismo. Deus colocando o Espírito Santo em mim e em você, para que nós guardássemos os seus decretos. Meu irmão, a inclinação da carne é isso, é inimigo. Se faz necessário o Espírito Santo estar no crente para ele poder trilhar essa jornada para a honra e glória do Senhor, testemunhando dele. Necessitamos de Deus continuamente, não só na eleição, mas no dia a dia diário, guardando os olhos. Ele que dá os meios necessários, irmãos. Eu quero finalizar uma conclusão um tanto quanto estendida, para aquele que não tem certeza da salvação, para aquele que não sabe onde a alma está indo. Meus irmãos, para aquele que não entendeu essa exposição, a porta de entrada do céu é o Evangelho. Essa igreja, como uma igreja bíblica, tem em si uma exposição sistemática e exaustiva sobre a doutrina da salvação, sobre o Evangelho. Aquele que tem a dúvida sobre a sua eternidade, aquele que tem dúvida onde irá passar, fale conosco. Queremos ajudar vocês. Queremos apresentar o Evangelho genuíno, o Evangelho da graça. O Evangelho que mostra quem é o homem e o que ele fez contra Deus. O Evangelho que mostra o que Cristo fez nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, dê uma chance a você. A esperança a todo aquele que respira. E se você tem alguém da família que quer participar do estudo, converse conosco. Agora, direcionando ao salvo, meu irmão, muitos crentes salvos ainda têm dificuldade de entender essa doutrina. Não é uma doutrina diabólica, é uma doutrina bíblica. É uma doutrina que espero, dentro da minha limitação, da minha pequenez, ter exposto ela de forma clara. Essa doutrina coloca Deus no seu trono. Essa doutrina mostra que é necessária a eleição do Senhor para conosco. Essa doutrina nos mostra o quão pequeno, o quão falíveis são os homens. Essa doutrina deve trazer alegria ao salvo. Essa alegria deve trazer mais amor. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Fomos muitos perdoados. Fomos eleitos por amor desde antes da fundação do mundo. Se alegre, meu irmão. Se regozije e continue anunciando o Evangelho. O Evangelho é o que dá-se o feito da eleição divina. E eu quero falar de forma um tanto quanto breve sobre a responsabilidade do eleito. Abra, por favor, em Daniel. Daniel, capítulo 1. Meus irmãos, eu quero falar do contexto aqui. Enquanto alguns irmãos vão localizando aí na Bíblia. Meus irmãos, qual que era o contexto? O povo de Israel, um povo que se dizia eleito, muitas vezes eles se desviavam do caminho e vinha juízo do Senhor sobre eles. O que houver aqui? Estava sob um juízo do Senhor. Estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O que havia ali? Havia estrupos coletivos. Havia decapitações. Havia pais sendo separados de filhos. Filhos que nunca mais veriam seus pais. Há relatos de quem ficou em Israel durante esse exílio, há relatos de canibalismo, porque tamanha era a fome. Para você entender o contexto que vai ser narrado aqui. Perceba bem, dentro desses, havia Belsassar, que era Daniel, e mais alguns jovens. Eram jovens que tinham entre 12 a 17 anos, perceba bem. Eram jovens que eram da nobreza, a qual o rei Nabucodonosor os tiraram para servir
próximo a ele no seu palácio. E, por intermédio de um eunuco, os treinaram, os doutrinaram para poder estar ali próximo ao rei Nabucodonosor. Meus irmãos, eu quero ler o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente, todos acharam? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Até aí, meus irmãos. Daniel, como todo judeu, ele tinha os seus preceitos que foram lhes revelados por intermédio de Moisés, por intermédio da palavra do Senhor. Em Levíticos 11 narra alimentos puros e impuros. E dentro disso, o Senhor zelava por isso para quê? Para que o povo dele, o povo judeu, tivesse diferença entre aquele povo que vivia em delitos e pecados. Tudo isso não era para a salvação dele, não era para a salvação deles, mas sim para que houvesse diferença. Havia ordenanças o que comer, o que não comer, o que vestir e o que não vestir. Perceba bem, meus irmãos, Daniel estava longe da mãe, longe do pai, um jovem de em torno de 12 a 17 anos. Mas mesmo assim, ele decidiu firmemente não contaminar-se. Para a honra e glória do sacerdote? Para trazer louvor para os seus pais? Não, porque ele temia o Senhor. Isso é um eleito sendo testemunho em meio a uma nação pagã. Nós hoje não temos a questão de alimentos, não temos a questão diversas de bebidas, a não ser abster-se da bebida alcoólica, mas nós temos a ética cristã. Como, irmãos, temos nos vestido aí fora? Como tem sido o nosso linguajar? Temos guardado os olhos? Temos guardado a nossa língua? Daniel, para a honra e glória do Senhor, quis testemunhar naquela nação. E vemos no decorrer de todo o livro, ele se manteve fielmente. Muitos, ao oposto, temos lados opostos que entendem que o sinergismo é o homem buscando a salvação pela obra, mas temos o lado oposto, extremista do monergismo, que o homem então foi salvo, pode viver de qualquer jeito. Negativo. O homem que foi salvo, ele é habitado pelo Espírito. O cristianismo é a única religião que Deus habita no homem. Então, ele tem sim agora uma livre agência com o Espírito habitando nele. Ele tem as suas responsabilidades, ele tem os seus deveres. Muitos abrangem o ponto da eleição, mas esquecem da perseverança do santo. Aquele que perseverar até o fim, esse terá a vida eterna. Sem santidade ninguém verá Deus. O que vai dizer se você realmente é salvo é os seus frutos, é a sua vida com Deus. Meus irmãos, entenda isso. É impossível o homem ser habitado pelo Espírito e agir de qualquer forma. Então eu vi aqui que Daniel propôs guardar em santidade. E agora eu vou ver a resposta de Deus, versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Meus irmãos, quando o homem resguarda os olhos, busca a santidade, Deus dá os meios necessários, pode ter certeza. Daniel, em meio a todo aquele caos, que não nos é narrado, mas historiadores nos confirmam, ele guardou os olhos, guardou a boca, testemunhou fielmente de Deus no meio daquela nação pagã. E nós temos testemunhado no meio dessa nação. Temos sido luz e sal. Que fique essa reflexão. Irmãos, para finalizar, eu quero usar um termo que era usado na época feudal. Que era usado um termo na época medieval. O termo é suzerania e vassalagem. Guarde bem. Suzerania e vassalagem. O que quer dizer isso? O suzerano era um nobre de alta patente, de alto poder requisitivo. Era um nobre que doava ao vassalo. Doava castelos, doava cavalos, doava terras, doava os meios para o vassalo. Meus irmãos, o vassalo, por entender que estava em débito com o suzerano, servia a ele fielmente. Não em troca dos bens, mas porque entendia que tinha débito com o suzerano. Meus irmãos, hoje, Deus é o nosso suzerano, o doador da nossa vida, o doador da nossa salvação. Nós somos os vassalos. Devemos servir a Ele fielmente,
porque estamos em débitos e por amor a Ele, e porque Ele habita em nós. Meus irmãos, é uma breve mensagem, mas espero que tenha falado a todos. Continue anunciando o Evangelho. Não sabemos quem são e quantos são os eleitos. Continue resguardando os olhos, que isso, daqui 20 anos, vai dizer se você realmente é salvo ou não. Amém, irmãos? Vamos a Deus em oração.